Olá, meu irmão, minha irmã, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à nossa videoaula de hoje. Nós estamos estudando o livro de Efésios, capítulo 5 e 6. Na aula anterior, nós tratamos da primeira parte desse estudo, dessa lição 9, que estamos vendo a respeito das cartas de Paulo. E nós vamos prosseguir hoje a respeito do tema, a conduta do crente no mundo, cujos objetivos, vou repeti-los mais uma vez. O que a gente tem que saber é compreender que mostramos a nossa fé pela nossa maneira de viver. Como a gente vive, nós vamos demonstrar a nossa fé. E outra coisa que a gente tem que ter como objetivo é fazer o quê? Refletir sobre os deveres da conduta cristã no mundo de relativismo ético e modernismo de ideias, irmãos, onde muitas coisas estão sendo relativizadas, irmãos, infelizmente. Então, esses são os nossos objetivos, tá? E o texto áureo, irmãos, está em Efésios, capítulo 5, versículos 15 e 16, que assim fala: portanto, estai atentos para que o vosso procedimento não seja de tolos, mas de sábios, aproveitando bem cada oportunidade, porque os dias são maus. Então, irmãos, aqui falou o apóstolo Paulo, se dirigindo àquela igreja de Éfeso, aos Efésios, para que estivessem atentos aos procedimentos deles. E nós também devemos estar atentos aos nossos procedimentos como cristão, a nossa conduta, exercendo esse papel de cristão, irmãos. E que nós devemos ser sábios, pedindo ao Senhor a sabedoria dos céus. Não podemos jamais sermos como tolos, nécios, mas sim sábios, aproveitando cada oportunidade, irmãos. As oportunidades não podem ser passadas. E como sabemos, os dias não são bons. Já talvez todo o tempo que a gente conhece de humanidade, os dias não são bons, os dias são maus. Bom, então, igreja, hoje nós vamos dar prosseguimento e vamos ver a respeito de que a conduta do crente no mundo se torna possível e inconfundível com o enchimento do Espírito Santo de Deus. Veja, está falando sobre a nossa conduta, e ela só é possível, uma boa conduta correta de cristão, de crente, ela só é possível e não tem como confundir através do enchimento do Espírito Santo de Deus em nossas vidas, irmãos. O que é que diz Efésios 5,18? O estudo fala na parte B, mas eu vou ler todo, irmãos, porque a gente vai conseguir compreender melhor todo o contexto. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Tanto para aquele tempo, como para o tempo de hoje, irmãos, como existia e ainda existe hoje essa tendência do ser humano, dos homens, se embriagarem, ter esse gosto por se embriagar, e aí quando se embriagam, a gente sabe disso, surgem as contendas. Então, irmãos, Paulo aqui, de um modo sábio, sabendo como é que era aquela sociedade, que não é muito diferente da nossa, diz para não se embriagam com vinho, não embebam, não se encham com vinho, mas se encham com o Espírito Santo de Deus, através de oração, de dedicação a Deus, através de fé, de louvor, que a gente se enche desse bendito Espírito Santo de Deus. Então, amados, é importantíssimo entendermos isso, colocarmos isso em prática. Então, somente uma vida de enchimento do Espírito nos habilita e qualifica para vivermos com os valores do reino. Você concorda? Discorda? Então,
somente realmente estando cheios do Espírito Santo de Deus é que a gente vai ficar pronto para vivermos aquilo que é de acordo com o valor do reino, do valor de Deus, aquilo que realmente é importante para Deus, só através do Espírito Santo de Deus. E aí vem também uma segunda pergunta: se você fosse abordado sobre a atuação do Espírito Santo em sua vida, o que diria? É para refletir no seu coração, meu irmão ou minha irmã. O que diria se de repente se tivesse que falar a respeito do Espírito Santo em sua vida? Realmente ele lhe influencia, ele lhe incomoda? Quais textos bíblicos usaria para a sua aplicação e para a sua compreensão? Então, irmãos, a gente precisa realmente ter isso em mente, de nos aprofundarmos no entendimento dessa pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo de Deus que habita em nós. Louvado seja Deus por isso. Então, o próximo tópico é: a conduta do crente no mundo, ela é vitoriosa, porque temos a armadura de Deus em nossas vidas. Efésios 6,11 diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Então, nós temos que nos revestir dessa armadura de Deus, para que nós possamos estar firmes contra os ataques do inimigo. Irmãos, naquela época, os soldados eles iriam guerrear e usavam armaduras para poder enfrentar o inimigo. E aqui Paulo nos ensina, faz uma correlação para que a gente venha utilizar a armadura de Deus. E que armadura de Deus é essa? Vamos ver uma por uma. A armadura de Deus e as implicações para a nossa vida. Bom, o primeiro item dessa armadura de Deus vai estar lá em todo o capítulo 6, depois do versículo 11 em diante, de Efésios. Então, o primeiro item dessa armadura chama-se o cinto da verdade. O cinto, irmãos, irmãos sabem que serve para amarrar ali a vestimenta, para que não caia, para segurar, enfim. Então, o primeiro ponto aí é o cinto da verdade. Então, irmãos, e o que é essa verdade? A verdade que provém de Deus, a verdade é Jesus Cristo. Essa verdade nos dá firmeza e segurança. Quem está com a verdade está com a consciência tranquila, está convicto de que está correto, de que isso traz firmeza e segurança. Se eu estou fazendo a verdade, o que é correto, o que é certo, eu estou tranquilo, eu estou em paz. Então, o cinto da verdade. Segundo item, a couraça da justiça. Vamos fazer hoje aqui um paralelo de couraça, o que hoje nós podemos chamar de colete à prova de balas. Naquele tempo não tinha balas, mas existia flechas, existia espadas. Então, tinha esse item chamado couraça, que colocava nos peitos, no tórax dos homens, dos soldados, para protegê-los nessa região. E o que é que Deus nos manda colocar como protetor para nossas vidas? A couraça da justiça. A justiça é a proteção do servo de Deus. Irmãos, nós somos justificados por Cristo, salvos por Ele. É a justiça que sobrecai sobre nós, que somos salvos em Cristo Jesus. Ela nos protege, nos livra da condenação eterna. Então, que a gente venha se revestir dessa couraça da justiça. Terceiro item, que os seus pés
sejam calçados para a preparação do Evangelho da paz. Nossos pés, nós devemos revestir com o quê? Com a preparação do Evangelho da paz. Somos mensageiros da paz de Cristo. Devemos, portanto, simbolicamente, com os nossos pés, revestidos do Evangelho, levando o Evangelho a toda criatura. Isso que nós devemos fazer nos nossos pés, colocar a preparação do Evangelho da paz para levar esse Evangelho da paz a todas as pessoas. Quarto item, como os irmãos sabem, nas batalhas medievais existia sempre um escudo para proteger ali o soldado, de maneira que ele venha a se defender de alguma coisa, de alguma arma. O escudo vai desviar isso. O que é que Deus manda que a gente use como escudo? A nossa fé, irmão. O escudo da fé. E lá no texto, quando os irmãos forem ler, nós vamos ver que Paulo fala que, sobretudo, que a gente se revista do escudo da fé. Ou seja, sobretudo, o mais importante para Paulo é o escudo da fé. Somos protegidos pela fé. Olha a importância de crermos. Tudo isso aqui é pela fé, claro. Mas a gente ter a ideia de usar a própria fé como principal item dessa armadura nos fortalece e nos protege mais ainda. Quinto item, o capacete da salvação. Ou seja, os soldados também usavam aqui um objeto, um capacete, um chapéu, mas uma proteção realmente para a cabeça. E o que é que Deus nos manda através de Paulo que a gente use como capacete? A salvação. Proteger a nossa mente, a nossa cabeça, o nosso pensamento com o capacete da salvação. A salvação que vem através da fé em nosso Senhor Jesus Cristo e de uma nova vida ao segui-lo. Então, irmãos, nós devemos ter nessa armadura de Deus o capacete da salvação. E por último, e com certeza não menos importante, ou talvez ainda mais importante do que alguns, na verdade a gente não pode dizer que nenhum, a não ser da fé, que Paulo deixou claro, os demais se igualam. Mas a gente sabe que a espada é a nossa arma. Um lutador tem que ter uma arma. E o que é que Paulo nos ensina? Que a gente use a espada, que a nossa espada seja a palavra de Deus, dada pelo Espírito Santo de Deus. Ninguém pode ir a uma batalha, e aí é espiritual, sem a palavra. Então, irmãos, a espada, a nossa espada, aquilo que a gente vai levar como arma, é uma arma maravilhosa, que é a palavra de Deus em nossas vidas, proclamando-a. Isso é a espada. Então, irmãos, essa armadura de Deus e as suas implicações para a nossa vida é maravilhoso. É um tema lindo e são versículos maravilhosos. O cinto da verdade, a couraça da justiça, estamos calçados com o evangelho da preparação da paz. Estamos calçados com a preparação do Evangelho da Paz, o escudo da fé, o capacete da salvação e a espada que é a palavra de Deus dada pelo Espírito Santo. E aí vamos discutir? Cada um aí em casa, ou de repente depois numa reunião online aí, por uma plataforma Meet. A confiança em Deus faz com que cada peça da armadura se torne eficaz. Veja, confiar em Deus, plenamente confiar em Deus, faz com que cada peça dessa armadura
se torne eficaz. Se a gente não confiar em Deus, o que é que adianta? O capacete da salvação, o escudo da fé, a espada, que é a palavra de Deus, não vai adiantar muito. A gente tem que ter realmente essa confiança de Deus, a fé em Deus. E assim, cada peça dessa armadura de Deus, o cinto, a couraça, os pés calçados com a preparação do Evangelho da Paz, o escudo, o capacete da salvação, a espada, tudo isso através de uma confiança em Deus, plena e contínua. Amém? Mais uma vez, a mesma atividade do suplemento da aula anterior, da semana passada. A gente já falou a respeito, que o estudo que a gente está tendo aqui nessas duas videoaulas é a respeito da conduta do crente no mundo. O assunto é mostrar a nossa fé. Lembre-se que a nossa fé é o escudo da fé. Mostrar a nossa fé pela nossa maneira de viver. E aí tem um desafio, meu irmão, minha irmã. O que você deve mudar? Mais uma vez, o irmão, a irmã teve a chance de fazer esse desafio semana passada, semana anterior, e agora de novo. Se ele não fez, vamos fazer, querido irmão, querida irmã. O que você deve mudar ou acrescentar ao seu estilo de vida para que fique de acordo com as instruções dadas em Efésios 5 e 6? E, irmãos, nós temos sempre o que melhorar, sempre o que acrescentar o nosso estilo de vida, para que assim estejamos de acordo com as instruções dadas em Efésios 5 e 6. Quem sabe você tenha a couraça da justiça e falta o escudo da fé. Quem sabe você tenha a espada, que é a palavra de Deus, mas falta calçar os pés com a preparação para o Evangelho da Paz. Não sei. Tomara a Deus, em nome de Jesus, que não só na armadura de Deus, como nos outros tópicos que nós estudamos a respeito da devida conduta do crente no mundo, você, meu irmão, minha irmã, esteja plenamente de acordo com essas instruções. Mas se não estiver, reflita e coloque isso como desafio, que é mudar ou acrescentar o que for necessário para que a gente viva de acordo com as instruções dadas em Efésios 5 e 6. Nós vimos a armadura de Deus, nós vimos que temos que estar cheio do Espírito Santo, nós vimos que devemos também estarmos de acordo com os preceitos da família, ou seja, que a gente também faça por onde proclamar a excelência familiar. Os irmãos lembram, nós falamos sobre o dever da mulher, do marido, dos filhos, dos pais. Nós também vimos a respeito de que nós devemos ter a consciência da realidade do pecado, irmãos, importante. E outra coisa muito importante que nós vimos também na aula anterior, é que nós devemos imitar ao nosso Deus. Os seus atributos morais maravilhosos, o amor, a bondade, a justiça, a verdade, tantas coisas boas que Deus tem, Ele comunica para nós, repassa para nós devemos colocar em prática. Então, irmãos, diante de tudo isso, de tudo que a gente estudou nessas duas videoaulas, fica aí o desafio para que a gente deve meditar e acrescentar ou mudar o que for preciso em relação a aquilo que Deus nos recomenda através do que o apóstolo Paulo escreveu na sua carta aos Efésios. Queridos, e vamos finalizar mais uma vez. Como viver a condução do reino de Deus neste mundo tenebroso e mau? Como viver essa conduta? Primeiro, fincando bem firmes as estacas dos nossos princípios que não podem ser removidos jamais. Os princípios de Deus dentro de nós, fincados firmemente, jamais podem nem devem ser removidos. Então devemos manter firmes esses princípios. Segundo, vamos nos enchendo-se, melhor ainda, vamos nos transbordar do Espírito Santo de Deus. Devemos ter muita sede, Senhor.
de buscarmos o Seu Espírito, Senhor. Então devemos ter realmente essa vontade de nos encher cada vez mais, a ponto de transbordarmos do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Isso é maravilhoso e faz toda a diferença na vida de um cristão, na sua conduta neste mundo. E por último, irmãos, devemos nos revestir completamente, devemos nos revestir da armadura de Deus. Devemos estar com o cinto da verdade, com a couraça da justiça, nossos calçados, com os pés calçados com a preparação do Evangelho da Paz, com o escudo da fé, o capacete da salvação e a espada que é a palavra de Deus, irmãos. Então, que Deus nos abençoe. Abençoe a minha vida, Deus abençoe a sua vida, meu irmão, a sua vida, minha irmã, a você também que porventura não faz parte da nossa igreja ou da nossa sala, mas está vendo essa videoaula. Então, eu desejo, minha oração, eu rogo ao Senhor que a gente esteja realmente revestido completamente pela armadura de Deus, se enchendo do Espírito Santo do Senhor sempre mais, e estando sempre firmes nos princípios que fazem parte dos nossos princípios cristãos, que não podem jamais serem removidos. Esse é o meu desejo, essa é a minha oração do meu coração, e que Deus os abençoe a cada um, que Deus realmente aplique na vida de cada um todo esse estudo que nós tivemos, maravilhoso, rico. Pessoalmente gostei demais dessa lição 9, porque ela é ensinamento para nossas vidas, de como nós devemos nos conduzir no papel que temos de crente, de representantes da Igreja de Cristo aqui na Terra. Então, como nós devemos nos comportar, desempenhar neste mundo, infelizmente, caído, como aqui está na tela, tenebroso e mau. Então, em nome de Jesus, que Deus aplique esse estudo, que Deus realmente faça, Senhor, uma mudança para melhor nas nossas vidas, através da aplicação dessa sua palavra, em nome de Jesus. Que Deus os abençoe e até a próxima aula, em nome de Jesus. Amém.